Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Quarta-feira fechou aí com mais um no dia, uma queda de 0,89%. Perdemos 49 mil pontos, fechando ao 48,665. Uma ação de Kendo, era conhecida aí como estrela cadente, marcando aquela resistência nos 50 mil. E fechou abaixo da mínima anterior, perto da mínima, né? A figura de continuidade de queda se dá na perda da mínima desse candle, 48,623, que favorece um pullback na média de 200 na região de 47 e 100, ou uma queda um pouco maior, perto do antigo topo no 43,600. Para a retomada altista, precisaria estar voltando acima desse 50,023. Aí sim teria uma expansão mais forte, poderia levar aos 52.500, 53 mil pontos. O IFR na zona sobrecomprada começa a apontar para baixo, o volume vem força, favorecendo a continuidade desse movimento de realização para essa quinta-feira. Em relação aos destaques dos principais papéis, a gente tem Petro e Vale. A Petro conseguiu ainda fechar uma pequena alta, enquanto a Vale fechou em queda. Vamos lá. A Petro subiu em 74. Não rompeu a máxima nem a mínima da zona de congestão. Continua naquele spread. Se perdeu 6,90 dá sinal de baixa e se rompeu 7,90 dá sinal de alta. Essa congestão tem que definir para um lado ou para o outro, uma nova tendência. Pode ser uma bandeira de alta, como pode ser um topo de reversão. Então agora tem que esperar os próximos sinais. O IFR continua muito esticado, o volume um pouco mais fraco, ainda sugerindo uma pequena realização para Petro no curtíssimo prazo, aí 1, 2 dias. Para a Vale hoje caiu bem. A Vale teve uma queda de 3,2%, ela que já vinha com uma figura de realização mais forte, fechou o primeiro gap na casa dos R$11. Agora, resta saber se ela vai ter força para buscar essa média de 21 e o antigo topo na casa do 9,66, ou se já fez a correção toda e agora vai voltar à retomada altista. Pelo IFR, pelo se fosse relativo, ainda poderia cair mais um pouquinho, normalmente ele realiza até os 50%, e pelo Fibonacci ela já chegou nos 50%, que normalmente é onde tem a correção. No exagero seria o 38%, ali na casa do 9,93%, então pode ser que a Vale esteja já no fim dessa realização. Tem que observar o próximo candle, a princípio 50% já satisfaz uma realização para o ativo. Em relação aos destaques do IBX100, as altas, hoje o Uzi Minas teve mais uma alta fantástica, confirmou aquela formação de bandeira de alta que a gente estava vendo ontem com gap de alta. A expansão, a gente estava olhando aqui na casa dos R$2, seria algo bem satisfatório, ela teria expansão até 2,10, ainda pode fazer mais um movimento de alta, e a FR está muito esticado, mas ainda apontando para cima, e o volume foi muito alto, sugerindo a continuidade das altas. Para quem está comprado, a sugestão é sempre botar um stop perdendo a mínima anterior, stop agora na perda do 1,77, né? Rumo 3 também, outra que vem figurando aí constantemente nas maiores altas, subiu quase 10% hoje, e olha que ainda realizou um pouquinho. O IFR continua ascendente, o volume continua alto, mantendo o padrão de continuidade. Resistência forte só na casa do 5,58, aquele antigo fundo que agora é resistência de setembro de 2015. A terceira maior alta ficou com o UAL4, subiu 6,85. UAL4. Depois daquele rompimento de resistência no 1,54, vem buscando aí as projeções de Fibonacci. Vou dar um zoom aqui nessa posição. Aqui, ó. Primeiro objetivo era 1,73, segundo, perto de 1,91, foi buscar isso hoje, bateu 1,95. Então, no visual, o objetivo atingido. Vamos ver se ela vai formar agora um candle de realização ou de retomada baixista, né? Essa resistência aqui é bem forte, o FR ainda aponta para cima, mas o volume já vem perdendo força, dizendo que a tendência de alta não está tão forte assim. Agora, passando para os destaques de baixa, a maior queda ficou com Natura, caiu 6,7% numa correção bem forte. A Natura congestionando nessa região do R$28 aqui, provavelmente vai dar um bom ponto de reentrada, né? Que era topo duplo, voltou a testar o chamado pullback, a média de 21 ainda serve como suporte. A gente vai ficar de olho aí nos próximos dias para uma possível compra de Natura, só uma realização pelo visto. A segunda marca ficou com BRAP 4,
caiu 5,65, fechou um primeiro gap também que tinha na região dos R$5. Próximo suporte forte tem 4,67, perto da média de 21. Provavelmente ali seria final de movimento já para pensar em buscar um candle de compra. E a terceira pior, PDG, depois de ter subido barbaridade, PDG R3, começa o movimento de realização, ela caiu 5%, 5,14%, poderia estar voltando na média de 21, em direção aos 6,15. Isso aí já serão mais de 15% de queda. Ela tem um primeiro suporte no 6,80 antes, depois 6,40 antes de bater a média de 21. O IFR já vem com divergência de baixa há alguns dias, favorecendo essa realização da PDG, que só retoma sinal de alta se superar o 8,01. Fechando nossas análises de hoje, os destaques com o dólar J16, figura clássica de baixa, o famoso Dead Cat Bounce, ele vem perdendo aqui essa média anterior, e se fechar abaixo do 3,681 na próxima sessão, ele vai ter projeção de Fibonacci em direção ao 3,568 ou 3,454, seriam os próximos números para essa tendência de queda do dólar, que já perdeu a média de 200, vem abaixo da média de 21, revertendo a tendência dele de longo prazo e de curto prazo. Para cima ele só volta a ter algum sinal de alta se passar o topo de ontem, 3,823,5, fechando acima, que daria um pivôzinho de alta de curto prazo também. Esses foram os destaques de hoje. Obrigado aí pela participação de todos. Um grande abraço e até amanhã.